Olá amigos do Grande Prêmio do GP às 10, sexta-feira, chegando a última sexta-feira de 2018 e, portanto, eu, Vitor Martins, falarei a respeito de uma lista dos 10 melhores pilotos dessa temporada, abrangendo todas as categorias. E quero desde já convidar para você dar o seu like e fazer o seu comentário. Eu tenho certeza que você, talvez em sua maioria, não vá concordar com o resultado. Afinal, cada um tem a sua lista e, principalmente, o melhor desses pilotos de 2018 talvez não seja aquele que todo mundo espera. Vou começar na contagem regressiva. Na minha 10ª colocação fica Jean-Éric Vergne, piloto da Fórmula E que venceu a temporada passada, 2017-2018. Eu falei na semana retrasada que a Fórmula E tem que se surgir como campeonato, porque até agora parece que é um evento de carros elétricos com o apoio de montadoras. Vi a corrida inicial dessa temporada. Não achei nada legal aquele modo ataque, parece uma coisa muito infantil, pueril, Mario Kart. Não sei se realmente é isso que o público do automobilismo quer ver, apesar de ser uma ideia inovadora. Não acho que, no entanto, seja uma ideia boa. Noves fora, e sendo a temporada última da Fórmula E a pior que eu vi nos últimos 4 anos da categoria, o Vergne dominou o campeonato. Fez a sua principal mostra de que seria o campeão na primeira parte, principalmente porque a Audi do Lucas de Grassi não veio tão bem assim, mas o Vergne se mostrou consistente ao longo de todo o ano e tenho a impressão que se estabeleceu como piloto de ponta, principalmente depois de ter sido defenestrado da Fórmula 1 pelas mãos da Toro Rosso e da Red Bull. Então ele mostrou que tem potencial, que merecia até estar na Fórmula 1, eventualmente se a Red Bull ou a Toro Rosso desse uma nova chance, não tivesse fritado. Então é um piloto de ponta que está numa categoria que ainda não é de ponta. Talvez isso não o coloque postos acima nessa minha colocação, mas vale mencioná-lo como um dos 10 melhores pilotos. Na 9ª colocação, eu vou colocar um piloto que não foi campeão, mas que fez uma coisa muito rara no mundo de hoje, principalmente no mundo dos carros de turismo. René Rast, para mim, foi o melhor piloto de turismo do ano. Se a gente não for considerar, obviamente, rally, fora dessa categoria, que a gente costuma, inclusive, colocar junto na eleição de melhores do ano do Grande Prêmio. Mas o René Rast fez uma segunda temporada no DTM extraordinária. Merecia ganhar o título, inclusive. Ele começou muito mal o campeonato do DTM, chegou a ser o último colocado e chegou à última etapa em Hockenheim, todas as etapas em rodada dupla, com chance de disputar o título. Chegou com 4 vitórias consecutivas naquele final de semana e ganhou as 2 etapas do final de semana, perfazendo um total de 6. É melhor piloto que o Paul di Resta, é melhor piloto que o Gary Paffett, que foram os 2 com quem ele disputou o título. Foi campeão no ano passado do DTM e tenho certeza que é um nome a se estabelecer e a se cultivar pela Audi naquela categoria e até mesmo para outras categorias em que a Audi estiver presente. Se um dia ela achar, inclusive, que deve colocá-lo na Fórmula E, é uma boa escolha. Se vir que a Fórmula E também é um campeonato interessante acima do DTM para as pretensões da Audi, ele é um piloto fantástico, começou no mundo da Porsche Cup e rapidamente foi conquistando as atenções das principais montadoras alemãs, tanto que foi campeão no ano passado na sua temporada de estreia com a Audi. 9º colocado para mim, portanto, René Rast. Na 8ª colocação, não podia deixar de colocar o nosso Sebastian, como diz o nosso querido Felipe Noronha, Ogier. Sebastian Ogier, mais uma vez, campeão do mundo do rally, do WRC, vai fazer a sua última temporada no ano que vem, deve ser o campeão novamente na categoria que ele passou a dominar depois da saída do Sebastian Loeb. Vem conquistando e fazendo um reinado invejável, é o melhor piloto do WRC, teve uma disputa interessante esse ano com o Ott Tanak, mas é um cara que vai marcar história junto com o seu, não compatriota, mas, como é o nome? Homônimo, caramba, com o seu homônimo Sebastian Loeb. Devemos acompanhar o final desse reinado no ano que vem. Em 2020 ele já falou que quer acompanhar mais a família e os filhos. Vai ser uma lenda do mundo do rally. Talvez um dia volte para disputar um Dakar da vida ou até mesmo algumas etapas do WRC. Mas é inegável como esse piloto cresceu e como faz jus a estar numa lista de 10 melhores. Na 7ª colocação eu colocaria um piloto da Fórmula 1, que para mim foi o 3º melhor piloto da Fórmula 1 no ano,
Charles Leclerc. Primeira temporada desse rapaz, já conquistou os olhos e atenções da Ferrari, vai ser piloto da Ferrari no ano que vem e colocou a Sauber num outro patamar. Ainda claro que a equipe tenha melhorado bastante, mas se ficasse apenas nas mãos de Marcus Ericsson, ninguém conseguiria ver os resultados bons que a Sauber teve. E a Sauber os teve justamente porque ele é um desses que é um fora de série. Monegasco, que foi campeão da GP2, da Fórmula 2, depois foi para a Fórmula 1 agora como um piloto, óbvio, apoiado pela Ferrari, mas ele não tinha, obviamente, todas as benesses que tinham Raikkonen e Vettel esse ano. Ele fez com que a equipe, no ano passado havia sido uma das últimas do campeonato, a voltar a andar no meio do pelotão. Algumas corridas ele inclusive foi o vencedor, da Fórmula 1B e, é claro, isso o catapultou na disputa contra o Raikkonen para ser o companheiro do Vettel no ano que vem. Até foi um pedido do agora morto presidente do grupo Chrysler, do grupo Fiat, o Sergio Marchionne, que os seus seguidores na direção da Ferrari acabaram obedecendo. Vai dar um calor imenso para o Vettel no ano que vem, ainda mais se o Vettel for o Vettel da segunda metade do campeonato. É um nome para se observar. Não creio que, obviamente, vá disputar o título do ano que vem, seria uma surpresa e tanto, mas só o que ele fez esse ano, se espera dele muito, se espera dele a Ferrari em outro patamar, há de ser campeão mundial de Fórmula 1 algum dia. Portanto, 7º lugar para Charles Leclerc. Na 6ª colocação eu coloco o campeão da Indy, um dos maiores pilotos de todos os tempos, Scott Dixon, pentacampeão, com uma tocada irretocável, uma tocada única que ele obtém com os carros da Indy, fazendo com que os outros pilotos, inclusive, adotassem o mesmo estilo que ele, principalmente na questão do consumo de combustível. Ele é um cara que sabe muito bem como poupar combustível, tanto no circuito misto quanto no circuito oval, e os seus rivais acabaram meio que o copiando para tentar alcançar os êxitos que o Dixon vem alcançando na Indy, considerando inclusive o fato de que ele corre hoje numa equipe que não é mais a ganância dos outros tempos, que não é mais uma ganância que tem a grana e o sustentáculo financeiro que vinha dos tempos da Target. Tem um companheiro de equipe, porque o Ed Jones não é mais companheiro dele, que não o ajudou ao longo do ano, como os demais pilotos que disputaram o título tiveram a ajuda de seus companheiros, principalmente o pessoal da Penske. Então o Dixon correu sozinho esse campeonato e conseguiu ganhar com todos os méritos, embora para mim não tenha sido o melhor piloto da Indy. É gozado acontecer isso, porque ele sempre esteve entre os 5 primeiros, mas você exatamente não lembra de uma corrida em que o Dixon tenha sido brilhante. Ele é brilhante como um todo, mas ele, para mim, não foi o melhor piloto da Indy esse ano. Vamos colocá-lo daqui a pouco. 6ª colocação, portanto, para o neozelandês da Ganassi, que vai disputar o Hexa no ano que vem. Na 5ª colocação, para mim, George Russell, campeão da Fórmula 2, desbancou o favorito Lando Norris, queridinho da McLaren, e conseguiu, com esse resultado, uma vaga na Williams no ano que vem, colocando a Williams em outro patamar. Afinal, a dupla desse ano não era das melhores, inclusive deveria ser uma das piores de todos os tempos, e até considerando que o Sergei Sirotkin não foi tão mal assim, mas o Lance Stroll realmente não dá. O George Russell começou atrás do campeonato da Fórmula 2, não tinha um carro que a princípio parecia disputar com a Carlin o título desse ano. O Lando Norris começou a se perder ao longo da temporada e, uma vez que estivesse à frente, o Russell então engatou uma série de vitórias e resultados que o mantiveram na primeira colocação e deram o título para o piloto inglês, que também fazia sua primeira temporada na categoria, e aí mostra o porquê merece estar na Fórmula 1 protegido pela Mercedes. Vamos ver em até que momento a Mercedes terá essa briga entre Valtteri Bottas, o fraco, Esteban Ocon, o ótimo Ocon, que vai ficar como piloto reserva, e George Russell. Ela vai ter de escolher um desses três em 2020. Eu tenho a impressão que não vai ser o Bottas, portanto, o Russell vai ter de fazer muita coisa esse ano para merecer o lugar na Mercedes. Do contrário, o Esteban Ocon vai ser o piloto da equipe em 2020. De qualquer forma, George Russell, 5ª posição. Na 4ª colocação, um piloto que começou mal a temporada da Fórmula 1 em 2018 e deu uma arrancada muito grande. Max Verstappen venceu o GP do México, venceu o GP da Áustria, deveria ter vencido o GP do Brasil, não fosse a sua afobação em não deixar de ser ultrapassado por Esteban Ocon quando era líder e depois de ter ultrapassado todo mundo. Mas o Verstappen é hoje um ídolo da Fórmula 1, move multidões, assim como moveu em Interlagos.
grande parte da torcida estava o apoiando, leva durante a sua turnê europeia na Fórmula 1 toda a torcida holandesa, é hoje um homem, um piloto muito necessário para o que a Fórmula 1 quer. Embora ainda tenha seus defeitos, embora ainda não tenha cabeça suficiente para analisar as situações, o Verstappen é o segundo nome principal da Fórmula 1 hoje, só perdendo, claro, para Lewis Hamilton. A segunda parte da temporada dele foi quase perfeita, tirando um ou outro errinho que cometeu, contando, claro, esse do GP do Brasil, mas é um showman. A Fórmula 1 precisa desses homens para que volte a ser acompanhada, principalmente por um público jovem que a Fórmula 1 precisa e quer abraçar. Max Verstappen, portanto, na quarta colocação. O meu terceiro colocado é o vice-campeão da Indy, Alexander Rossi. E por que foi melhor que o Dixon? O Rossi foi o showman, assim como foi, por exemplo, o Verstappen em algumas etapas desse ano. O Rossi deu show em várias das provas. Ultrapassagens, vitórias, arrojado, muito mais atirado do que o Scott Dixon, totalmente ambientado agora ao cenário da Indy, ele que vinha com aquela cabeça dele querendo sempre voltar para a Fórmula 1, agora sabe que não vai mais ter a chance de ter um carro na categoria principal do automobilismo, se estabeleceu como homem da Andretti e vai levar a equipe a disputar o título da temporada do ano que vem. Uma temporada muito mais acirrada, uma temporada com muito mais carros, muito mais legal de se acompanhar. Haverá alguma mudança de novo aerodinâmica nos carros para que pelo menos nos ovais de 500 milhas ou média velocidade tenha mais arrasto aerodinâmico que permita ter disputas como havia no ano passado. E nisso o Rossi se ambientou muito bem, se encaixou no modus operandi da Andretti, tirando, claro, todos os holofotes de Ryan Hunter-Reay e de Marco Andretti, claro que foi até para escanteado para o carro 98, não é o dono mais do carro 27. O Rossi, para mim, foi o cara do ano na Indy, embora não tenha conseguido o campeonato, até porque errou em algumas provas, como Detroit, por exemplo, em que ele era para ser o segundo colocado, acabou arriscando e perdendo a posição, caindo lá para trás, pontos preciosos que acabaram fazendo a diferença no final do campeonato. De qualquer forma, Rossi, o da Indy, terceiro colocado. Na segunda colocação, pois surpresa talvez para vocês, Lewis Hamilton. Hamilton dominou o campeonato de 2018 a partir do momento em que se voltou a ser Hamilton, em que ele se sentiu novamente aquele piloto que havia conquistado 4 títulos anteriormente e que arrancaria para o 5º título, principalmente desestabilizando Sebastian Vettel a partir do GP da Alemanha. Uma série de erros cometidos pelo piloto alemão que não o fizeram colocar no mesmo patamar que Hamilton. E aí, quando ele é soberano, ele pisa mesmo, ele vai para cima. Vitórias imprescindíveis em Singapura e Itália e depois um domínio perfeito no campeonato. No final do ano, venceu 8 corridas na segunda metade da temporada. É um absurdo o que ele acabou pilotando, mas devemos lembrar, ele não começou o ano bem também, assim como o Max Verstappen, por exemplo. O Vettel começou dominando o ano e Hamilton só venceu a 4ª corrida da temporada, o Azerbaijão, por pura sorte. Caiu no colo dele. Ele só foi vencer uma prova dominando mesmo, na Espanha, 5ª etapa do campeonato. Depois foi para Mônaco. Terminou na 3ª colocação, no Canadá tomou um baile do Vettel e só na França que começou a resgatar o que o fez Hamilton e o que o fez um dos maiores pilotos de todos os tempos da Fórmula 1. Portanto, o Hamilton fica para mim na 2ª colocação, atrás do primeiro, óbvio. E o primeiro é Mark Marquez. Esse sim. Esse dominou o campeonato de cabo a rabo, embora tenha perdido, claro, a primeira etapa do campeonato para André Dovizioso no Qatar. O Dovizioso, que havia sido o rival dele no ano passado e disputando até a última etapa, não conseguiu acompanhar o ritmo e isso foi visto principalmente na prova que deu o título ao Mark Marquez no GP do Japão, quando o Marquez colocou o Dovizioso no chão. Um domínio absurdo desse que, para mim, é já o maior piloto de todos os tempos, o melhor piloto de todos os tempos da MotoGP. O que ele faz é extraordinário, ele mudou a forma de conduzir uma moto, a forma com que ele inclina a moto e consegue segurar umas eventuais quedas dele é absolutamente inimaginável, é quase uma disparidade em relação às leis físicas. Ele
inclina mais de 60 graus o seu corpo e quando vê que está caindo, consegue colocar um peso suficientemente forte para evitar a queda e voltar a se equilibrar na moto, coisa que Valentino Rossi não consegue, coisa que os demais, o Andrea Iannone então, não conseguem. Então, esse sim para mim foi um piloto impecável do começo ao fim da temporada. E por isso, para mim, Marc Marquez é o campeão, é o melhor piloto de 2018. Eu quero os comentários de vocês, quero que vocês avaliem também se essa lista tá legal, quem vocês colocariam, quem vocês mudariam, quem tirariam. Então, façam isso nesse final de ano. Desejo para vocês um grande 2019, muitas conquistas, paz, saúde, sucesso, blá blá blá, tudo de bom e de melhor para todos. Eu quero também só salientar que ainda estamos com o quiz GP no ar, 20 perguntinhas apenas para descobrir se você sabe ou não de automobilismo em 2018 ou em 2019. Grande abraço para todos vocês, nos vemos no ano que vem aqui no GP às 10, no Paddock GP e em outras atrações. Só na Praça é Nossa aqui não. Tchau.